Olá, olá! Vindo aqui para mais uma sequência tutorial aqui do nosso curso. A ideia hoje é a gente falar um pouco sobre as estruturas de dados do Grasshopper, entender como é que ele processa essas informações. Então vai ser uma sequência aqui razoavelmente simples, não é nem de longe um curso completo sobre estruturas de dados no Grasshopper, vai ser realmente um vídeo um tanto introdutório, mas acho que tem aqui as coisas suficientes para a gente conseguir entender como os exercícios envolvendo a modelagem do espaço urbano eles estão estruturados. Então vamos lá. O Grasshopper ele trabalha especificamente com com essas duas estruturas que são a lista e a árvore. Uma lista ela é um conjunto ordenado de valores, e aqui valores é um termo genérico para qualquer elemento, pode ser valor alfanumérico, pode ser geometria, pode ser qualquer coisa. E esse conjunto de valores, esse conjunto ordenado de valores, eles estão agrupados aí sob uma mesma denominação, né? Eles são um grupo, lista, fulano de tal. Esses valores eles não são obrigatoriamente únicos, que diferencia essa estrutura de um set. Né? Dentro da programação, das linguagens de programação, a gente tem uma série de estruturas de dados. O Grasshopper especificamente lida com essas duas, lista e árvore, mas existe, por exemplo, o set. O set seria uma lista de valores não repetidos. O Grasshopper não tem essa estrutura por padrão, mas eu tenho uma função, por exemplo, que pode transformar uma lista num set, vai eliminar todas as duplicatas. E a organização da lista ela pode ser manipulada, e essa é uma das grandes potencialidades aqui do uso, do entendimento dessas estruturas de dados. Né? A gente estuda elas para entender que elas podem ser manipuladas, seja pelas características individuais, seja pelo que cada elemento tem de característica, ou pelas características de conjunto, pela ordem, pela posição de um elemento na lista, ou coisa do tipo. Bom, então cabe a gente relembrar aqui que o esquema de funcionamento geral do Grasshopper é esse. Eu tenho nós que são funções. Essas funções me pedem um ou mais inputs e me dão um ou mais outputs. E aí eu posso criar uma rede dessas funções, aonde o output de uma função é input de outra, e complexificar esse meu resultado. Isso aí a gente já tinha visto. Agora, uma coisa importante para a gente entender é que tanto esses inputs como esses outputs são sempre listas de coisas. Eu posso ter uma lista que só tem uma coisa, mas sempre vai ser uma lista, sempre ordenada, sempre começando do zero. Né? O primeiro elemento é sempre o elemento zero, e aí eu sigo numa sequência sem interrupções. O segundo elemento sempre é o elemento 1, o terceiro elemento sempre é o elemento 2, e por aí vai. Então, se a coisa começa do zero, a gente já percebe aí, por exemplo, que se eu tenho uma lista de 4 elementos, o último elemento é 3. Né? Então, o último elemento é sempre um número a menos do que a quantidade. E sempre isso. São listas de coisas. Quando a gente vai olhar para a anatomia disso, a gente tem uma visualização dentro do Grasshopper que é basicamente isso aqui que a gente está vendo em tela. A gente tem algumas partes que compõem a lista. Então, uma lista tem índices. Então, essa coisa que eu falei é um conjunto ordenado de valores. Então, sempre começa do zero e segue no incremento de 1. Então, cada coisa tem seu índice. Uma lista, ela é uma coisa que tem um path, tem um caminho. E numa lista simples, às vezes esse caminho é pouco relevante, mas às vezes não. Por enquanto, vale a pena a gente entender que ele existe. E nessa lista, normalmente tem uma descrição do que é esse elemento, do que é essa coisa. É um círculo, é um retângulo, é uma linha, é uma curva, é um ponto. Ou quando essas coisas não são geométricas, eu tenho de fato o valor alfanumérico. Né? Se for uma coisa no texto, o texto vai aparecer aí. Se for um número, o número vai aparecer aí. Daí, uma outra coisa que nos interessa é perceber que quando eu estou
trabalhando, né, nesse esquema aqui de fornecer uma lista como um input para uma função, o que essa função faz com esses inputs é correlacionar esses inputs. Né? Se for um para um, beleza. Né? Um ponto, outro ponto, a função é a função de construir uma linha entre dois pontos, vai me dar uma linha entre esses dois pontos. Mas e quando esses elementos eles são múltiplos? Né? Quando eu tenho, por exemplo, aqui múltiplos pontos e aqui múltiplos pontos, como é que esses pontos se correlacionam nessa função para gerar essas linhas? Comportamento padrão seria esse, né? Se eu tenho listas que tenham mesma quantidade de elementos, as funções vão normalmente correlacionar essas coisas índice a índice. Então, aquele que foi denominado como ponto zero se liga ao que foi denominado como ponto zero da outra lista e cria uma linha entre eles. O que foi denominado como ponto 1 se correlaciona com o que foi denominado como ponto 1, ponto 2 com ponto 2, ponto 3 com ponto 3. O comportamento normal é esse. E o comportamento padrão, quando eu tenho listas que têm tamanhos diferentes, eu, de certa forma, repetir o último elemento da lista menor para que ele se correlacione com todos os elementos que sobram da lista maior. Né? Então, eu teria uma correlação desse tipo. Elemento 0 se correlaciona com elemento 0, 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3. E aí, aqui na minha segunda lista, eu tenho mais elementos, né? Eu tenho o elemento 4, o 5, o 6, o 7. E aí, o elemento 3, além de se correlacionar com 3, se correlacionaria também com 4, com 5, com 6, com 7. Agora vamos ver um pouco isso na prática, né? Bom, vindo aqui para o nosso ambiente em Grasshopper, eu estou aqui com os dois já abertos. E aqui no Grasshopper eu abri um arquivinho que vai estar disponível aí para vocês, que é o GH exercício 00 de estruturas de dados. Como a gente já percebeu aqui, eu tenho janelas diferentes, né, interfaces diferentes, e essas interfaces diferentes elas geram arquivos diferentes. Né? Tem um tipo de arquivo que eu posso salvar aqui, que é um arquivo de Rhino, que é um arquivo normalmente .3dm, e existe um arquivo que eu posso salvar, que é um arquivo de Grasshopper, que é um arquivo .gh. Então, aqui o que eu fiz, né, vocês vão ter disponível aí o arquivinho .gh, vocês podem abrir os dois aqui, vir aqui em arquivo, abrir documento e abrir esse documento que está aqui em tela. E a ideia aqui, né, que a gente tem uma série de grupinhos aqui de exercícios que vão demonstrar alguma coisa sobre essa manipulação de estruturas de dados. Vocês vão ver que todos eles, se eu aproximar aqui, todos eles vão estar com essa visualização esmaecida, às vezes esse hash aqui, essa achura. Isso significa o quê? Cada um desses grupos está desativado. Né? Todos esses componentes aqui estão desativados. Então, toda vida, o nosso procedimento aqui vai ser o seguinte. A gente vai clicar, segurar e arrastar para selecionar um grupo inteiro desses. Né? Agora eu vou falar do exercício 01. A gente clica com o scroll do mouse na tela e clica nesse botãozinho aqui, que é o botão de Enable. E aí eu vou ativar todos os componentes que estão aqui nesse grupo. E aí a gente vai fazendo um pouco essa sequência. Quando eu vou passar para o exercício 2, eu vou desativar o 1 para ativar o 2, e desativar o 2 para ativar o 3, e por aí vai. Bom, mas esse exercício 01, ele se propõe ao quê? O que eu tenho aqui é uma função de linha, e essa função de linha me pede dois pontos, um de início e um de fim, e eu quero conectá-los aqui. Uma coisa que a gente pode fazer aqui, que vai ajudar um pouco na compreensão dos exercícios, e é uma coisa de interface, eu vou normalmente optar aqui por ter um exercício já composto, né, já, um arquivo aqui já estruturado, onde a gente vai intervir, mas você pode eventualmente querer saber onde é que esse componente que está aqui em tela está aqui no conjunto de ferramentas. Então, sempre que você tiver essa curiosidade, você pode segurar o Ctrl e o Shift ao mesmo tempo e clicar, desculpe, é o Ctrl e o Alt ao mesmo tempo. Deixa eu só fazer sumir. Ctrl, Alt ao mesmo tempo e clicar e segurar em cima aqui do componente. E aí vão aparecer essas setinhas aí te indicando onde é que esse componente fica. Então aqui também Ctrl, Alt,
clico em seguro e ele me mostra onde é que cada componente desse fica. E aqui, uma outra coisa de interface é que eu optei por usar uma visualização que mostra os nomes completos dos componentes. Porque um componente ele pode aparecer em algumas visualizações, e isso a gente muda aqui no menu Display. Então aqui em Display eu estou com a opção habilitada aqui que é o Draw Full Names. Se eu desabilitar essa opção, aí os componentes todos da minha definição eles vão ficar com essa versão reduzida, né? Então os inputs aparecem como abreviação e o próprio nome do componente aparece como abreviação, mas eu estou preferindo usar aqui o Draw Full Names. E outra coisa que acontece é que eu posso também ter uma visualização que não é por nome, o componente não aparece com o nome, mas ele aparece com o ícone que lhe é correspondente. Muita gente gosta dessa opção aqui do ícone, porque esses nomes, eles eventualmente se repetem em componentes diferentes. Os ícones são necessariamente diferentes. Então, às vezes, quando a gente quer distinguir um componente do outro, a gente olha para o ícone mesmo. De qualquer maneira, como é a nossa primeira aproximação, eu vou ficar aqui nesse modo de visualização. E aqui, a ideia é que eu tenha pontos, e aqui os pontos eu gostaria de fazer o seguinte, desenhar esses pontos no Rhino e trazer essas informações do Rhino para dentro do Grasshopper para construir uma linha aqui dentro do Grasshopper. Então, como é que posso fazer isso? Toda vez que eu quiser trazer uma informação, um dado do Rhino para dentro do Grasshopper, eu vou usar um componente desse tipo aqui. Nota que é um componente que tem uma anatomia já um pouquinho diferente. É uma função que tem nome, mas eu não tenho uma descrição nem de input e de output. Esse tipo de componente, né, às vezes a gente denomina ele de container. Ele está aqui na aba de parâmetros. É esse conjunto de componentes aqui que tem esses ícones com um hexágono preto. E eles servem única e exclusivamente para armazenar um dado de um determinado tipo. Então eu tenho diversos containers aqui, que são de diversos tipos. Esse aqui armazena pontos, esse aqui armazena círculos, e aí eu tenho vários formatos de dados. Então, o que eu fiz aqui foi trazer um container desse ponto para cá. E esses containers, eles podem receber um dado, né, armazenar um dado, que seja vindo do próprio Grasshopper, né, então poderia ter aqui um output de alguma função que eu estaria conectando aqui nesse input, e ele armazenaria um determinado valor, ou ele pode ser usado para armazenar um valor que está no Rhino. Então, o procedimento seria aqui mais ou menos esse. Eu vou aqui criar um ponto, então vim aqui na função de ponto, né, cliquei uma vez, e aí eu vou clicar em tela para desenhar um ponto, e aqui no caso eu vou desenhar dois pontos. Então, vou desenhar um aqui e um aqui. E aí eu vou atribuir cada um desses pontos a um desses containers. Então, eu vou selecionar esse container, clicar com o botão contrário, pedir a opção Set One Point, e aí normalmente o Grasshopper some para te dar acesso completo a janela do Rhino. Aí eu vou clicar nesse pontinho aqui. E aí você vê que ele já ganhou uma representação aqui, já virou um xizinho verde, que é a representação dele dentro do Grasshopper. Está verde porque eu selecionei esse container de ponto. Se eu desselecionar, ele fica vermelho. E aí eu vou fazer a mesma coisa com esse outro. Vou clicar com o botão contrário, pedir a opção Set One Point e selecionar esse carinha aqui. E aí eu tenho aqui umas estruturas complementares que quando eu fiz aquela mudança de Draw Full Name e tirar, eles ficaram aqui meio desconfigurados, mas no arquivo de vocês acho que vai estar direitinho. Eu tenho umas estruturas aqui marcadas de azul que eu estou usando para desenhar alguns dados aqui em tela para facilitar a nossa compreensão. Então não vou me deter muito sobre isso. Saibam que existe, se tiverem curiosidade vocês podem perguntar, mas vou me deter aqui nessa operação. Mas estou dizendo que isso existe porque quando vocês colocarem em tela, pode ser que esse texto fique muito pequeno ou muito grande. Então, tem um slider aqui que controla o tamanho do texto, para vocês ficar ruim a visualização. E você sempre pode selecionar aqui o objeto. No meu caso, aparecem esses handles aqui, porque eu estou com a opçãozinha bem aqui embaixo, marcada, que é o Gumball. Se eu desselecionar o Gumball, ele deixa de aparecer. Mas eu vou deixar o Gumball aqui aparecendo. E você pode sempre selecionar os objetos e trazer eles mais para próximo aqui para essas fontes ficarem num tamanho mais palatável, né? Então, beleza.
desenhei essas duas coisas, e aí se eu quero desenhar uma linha entre esses dois pontos, eu clico, seguro e arrasto para conectar esse output nesse input, e a mesma coisa aqui. Então aqui efetivamente eu desenho uma linha entre os dois pontos, é essa linha que está aqui, e esses pontos são os meus dados de entrada, né? Então aqui, se eu mudar um ponto de lugar, obviamente que a linha se redesenha. Aqui a gente também tem um componente que para a gente vai ser um companheiro muito útil aqui de aventuras, que é o painel. Esse componente ele também tem uma anatomiazinha um tanto diferente das outras funções, é um pouco parecido com o container, e ele serve para me exibir essa visualização de lista que a gente estava vendo antes. Então, se eu conectar o meu ponto bem aqui, eu vou ver ó, que eu tenho uma lista de um ponto que está referenciado, é uma lista que só tem um elemento, então começa e termina no zero, está aqui o path dela, né? Só tem um nível, coisa que a gente pode conversar sobre isso um pouco mais para o futuro. Então é isso. Posso conectar o meu outro aqui também para perceber como é que as coisas funcionam. Aí, se a gente tiver, no entanto, uma lista com múltiplos elementos, né? Então eu vou desenhar aqui mais alguns pontos. Vou desenhar aqui uma linha de 4 pontos e 4 pontos. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão contrário aqui no meu container e vou pedir para limpar os valores, tanto de um quanto de outro, clear values. E agora eu vou atribuir múltiplos pontos dentro de cada container. Então, vou clicar com o botão contrário aqui, e agora ao invés da opção Set One Point, eu vou usar a opção Set Multiple Points. Vai acontecer o mesmo comportamento, só que agora, como eu vou setar múltiplos pontos, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar primeiro nesse, aqui que está mais em cima, depois nesse, depois nesse, depois nesse. Uma vez que eu cliquei nesses 4 pontos, eram só esses que eu queria colocar, então para terminar, já que são múltiplos e o Grasshopper não sabe quando é que eu terminei, eu preciso dizer para ele que eu terminei. São só esses. Então eu aperto Enter para dizer que eu terminei. E aqui a gente tem múltiplos pontos. Eu vou dar uma pequena diminuída aqui na minha fonte, para ficar um pouco melhor de ler. Vou fazer a mesma coisa aqui com esse outro container. Então clico com o botão contrário, Set Multiple Points. E aí primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. E Enter para finalizar. E como eu já tinha ligado aqui esses containers na minha função de linha, então eu tenho uma conexão aqui, né, naquele comportamento que foi colocado antes. O item 0 de uma lista se correlaciona com o item 0 da outra. E aqui a gente tem ele se coligando. Então aqui eu tenho as múltiplas listas, né, com 4 elementos cada. Agora, importante é a gente saber que o que define quem é o 0, quem é o 1 e quem é o 2, é a ordem de geração desses dados. Como eu cliquei primeiro nesse, depois nesse, depois nesse, depois nesse, foi nessa ordem que eles foram para a lista. E quando eu fui fazer essa atribuição de pontos aqui da outra lista, eu segui uma ordem que visualmente alinha esses pontos. Mas efetivamente, esse ponto aqui, não importa aonde ele esteja, ele é o ponto 1. Então, mesmo que ele esteja, né, essa lista pode estar geometricamente desordenada, não importa, inclusive que pode estar para o outro lado, né? Não importa a posição desses pontos, eles vão se correlacionar na ordem em que eu alimentei a lista, né? Deixa eu voltar aqui para o meu ordenamento. E aqui só para finalizar o exemplo, né? Se eu tivesse uma lista aqui com mais pontos, acho que eu fiz até o 7 lá no meu exemplo, né? Então 4, 5, 6 e 7. Então eu vou limpar os valores aqui, clear values, e agora atribuir de novo, set multiple points, esse, todos os outros na sequência. E para finalizar, né, se eu tenho listas que têm uma quantidade diferente de elementos, então vai ser isso. O último item da lista menor ele vai se correlacionar com todos os outros, né? Esse é o comportamento padrão. Voltando aqui para a nossa apresentação, agora a gente pode falar um pouquinho da outra estrutura organizacional de dados, que é essa estrutura em árvore, né? Uma árvore ela é um conjunto ordenado e hierarquizado de valores ou elementos. Nesse caso aqui é uma estrutura que vai se organizar em níveis, cada um contendo um ou mais nós que podem ou não se ramificar. A gente vai ver que
na representação e na compreensão dessa estrutura é realmente essa ideia de que é uma árvore que tem um tronco, que tem galhos, e esses galhos se ramificam, e eu tenho folhas, né, lá no final. Para o Grasshopper, em termos práticos, a gente vai perceber que uma árvore ela se comporta como um conjunto de listas aninhadas, né, um conjunto de múltiplas listas. Então vamos imaginar aqui uma situação hipotética, só para a gente entender para que raios é que alguém vai criar uma árvore enquanto estrutura de dados, né, para que isso serve. Então imagine essa situação hipotética aqui, onde você tem um retângulo, né, que você desenhou. Você vai passar esse retângulo, né, vai dar ele como input de uma função que parte essa polyline em 4 segmentos de reta, e você vai alimentar esses 4 segmentos de reta numa função que subdivide linhas, né? Aqui eu subdividi, por exemplo, em 2 pedaços. Essa função de subdivisão em 2 pedaços vai gerar aqui 3 pontos em cada linha para marcar essa subdivisão. Vai marcar o ponto inicial, o ponto médio e o ponto final em cada uma delas. Então imagine que você tem essa situação genérica aí. Efetivamente, o que é que vai acontecer se você for fazer isso no Grasshopper, né? Você vai ter uma lista simples, que é um retângulo, vai passar ele por uma função de explodir as linhas e vai passar a ter uma lista com múltiplos elementos, mas ainda uma lista simples. Agora, quando você passar essa lista que tem múltiplas linhas para uma função de subdivisão, aí você vai ter uma ramificação dessa lista e essa lista vai se transformar numa árvore. E por que é que essa lista se transforma numa árvore? Porque com a árvore eu posso manter uma estrutura que ainda me diz que ponto se originou de que linha, né? Então, a linha 0 ela gera múltiplos elementos, né? Então essa operação tem como input um elemento e cada elemento gera múltiplos, é por isso que ela se ramifica. E os pontos que são correspondentes à linha 0, eles vêm para a lista 0, para a primeira lista. Os pontos que são correspondentes à linha 1 vêm para a lista 1 e assim vai mantendo essa ordem. Então, esse path aqui, ele vai fazendo 2 coisas, né? Ele vai marcando um pouco níveis. Então, quando a gente for olhar lá, a gente vai ver que esse path começa com um índice simples. Aí ele ganha 2 índices para marcar que essa lista, né, ela é resultado de uma lista simples que mudou de estrutura. Teve alguma coisa que aconteceu antes desse ponto, que passou de um item simples para um item múltiplo. E quando a gente for olhar aqui o path das sublistas aqui da árvore, a gente vai ver que aí ele ganha um terceiro nível, e esse terceiro nível é responsável por identificar que houve uma ramificação nesse ponto, né? Então, aqui agora eu tenho o path 000, o path 001, 002, 003. Outra coisa que a gente vai perceber é que existe a gente pode visualizar isso lá dentro do Grasshopper, o que está acontecendo um pouco através dos fios que conectam as funções. Então, um fio por onde passa uma lista simples, ele é um fio simples. Um fio por onde passa uma lista que tem múltiplos elementos, não, uma lista mesmo, né, que tem múltiplos elementos, vira um fio um pouco mais gordinho. E um fio por onde passa uma lista ramificada, ou seja, uma árvore, ele é tracejado. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui um pouco na prática, né? Bom, estou de volta aqui no meu ambiente Ring Grasshopper, no ponto onde a gente tinha parado anteriormente. E aqui vou fazer umas limpezas. Então, vou selecionar todos os pontos aqui que eu tinha desenhado e deletá-los. E vou, né, como eu tinha falado antes, vou selecionar aqui todo esse grupo 1, clicar com o scroll do mouse e pedir essa opçãozinha aqui do menu circular, que é o Disable. Vou desabilitar todo esse grupo para a gente poder habilitar aqui o grupo 2. Então, seleciona tudo, clica com o botão contrário. O meu mouse está com dificuldade de clicar com o botão contrário. Clica com o botão contrário e pede aqui a opção Enable. Aqui a gente vai perceber a seguinte coisa. Eu tenho um encadeamento aqui de funções que é muito parecido com o que eu tinha mostrado aqui no exemplo, né? Eu tenho uma curva,
essa curva passa por uma função de explosão, essa função de explosão passa por uma função de divisão. Essa curva eu vou fazer um input manual aqui no Rhino. Então, vou vir aqui na minha função de retângulo e desenhar um retângulo qualquer. E aí o container aqui é outro, né? Já é um container de curva, então pode receber esse retângulo e recebe ele da mesma forma. Então, eu vou clicar com o botão contrário, Set One Curve, selecionar essa curva, pronto. A curva já está aqui designada no Grasshopper. E uma coisa que eu vou perceber aqui é que eu conectei o painel, né, que é o que eu já tinha antes, eu já tinha mostrado, e eu conectei aqui uma outra função que se chama Param Viewer. Ao passo que o painel ele exibe essa lista de elementos, o Param Viewer não exibe a lista, ele exibe a estrutura da lista. Então ele tem dois modos de visualização. Ele pode me exibir essa estrutura enquanto um diagrama, ou ele pode me exibir essa estrutura como um conjunto de dados aqui alfanuméricos, né? Então, o que ele está me dizendo é que o que está partindo aqui desse container são dados com um galho, né? Então, eu só tenho uma lista e essa lista só tem um elemento. Mas vou dar um clique duplo aqui de novo para ele voltar para a visão diagramática. Então, vendo aqui o que acontece, né? Se eu conecto essa curva aqui nesse componente de Explode, esse componente Explode me dá segmentos e vértices. Eu estou usando aqui a saída dos segmentos para perceber que eu tenho aqui, né, um conjunto de linhas. Desenho um retângulo, então são 4 linhas. E se eu for olhar aqui para a minha estrutura de árvore, né, eu vou ver que eu ganhei um nível nessa estrutura, porque mudou aqui alguma coisa. Eu passei de uma lista que só tinha um elemento para uma lista que tem vários. Mas continua uma lista simples, então não tem ramificação. E a gente percebe aqui um pouco a diferença dos fios também, né? Fio simples, por onde passa uma lista com um único elemento, e fio um pouco mais grosso aqui, porque agora estão passando múltiplos elementos. E aí eu posso conectar esse output aqui dos segmentos no input de curva, aqui do Divide Curve, e aí eu vou perceber que os pontos se desenham em tela, né? Que são os pontos referentes à subdivisão, e aqui, ó, eu já tenho o fio tracejado, representando que a partir daqui essa informação está ramificada. No meu painel eu tenho essa visão das sublistas, então aqui eu vejo a lista 0, é aquela que se refere à curva 0, e aqui eu tenho cada um dos pontos, a lista 1, a lista 2 e a lista 3. E se eu for olhar aqui no meu Param Viewer, eu vou ver que agora não só eu ganhei mais um nível, porque passei por uma função que mudou a estrutura ali dos meus componentes, mas não só isso, mas eu tive, a partir do segundo nível, uma ramificação, né? Então eu passei a ter aqui um conjunto de 4 listas. Então é isso que a gente percebe aqui. Agora vejam que essa ramificação ela tem aqui um sentido, né? Quando é que eu vou ramificar? É sempre quando eu tenho uma divisão. Não é bem assim. Eu vou ramificar sempre que eu tenho uma função que está recebendo múltiplos elementos como input e ela vai produzir múltiplos elementos para cada um dos elementos que ela recebeu. Então, o momento onde eu subdivido essa lista, o momento onde eu ramifico essa lista é esse, onde eu tenho uma função que recebe um e produz vários. Então, se ela receber vários, ela vai produzir vários para cada um desses que ela recebeu. Na prática, seria o seguinte, imagina que ao invés de eu dar aqui uma curva, eu dei 2 curvas. Então, eu vou limpar, clear values, e vou atribuir de novo, agora não uma curva, mas múltiplas curvas. E aí vou dizer, ó, essa, também essa, e agora Enter, para dizer que eu finalizei. Então, o que é que acontece? Agora, eu tenho 2 curvas referenciadas, e quando eu tiver a operação de explosão, eu já vou precisar aqui, né, já me vai ser útil uma ramificação, porque cada um desses retângulos produz, a partir do componente de explosão, 4 segmentos de reta. Então, eu já tenho uma subdivisão aqui para marcar quem é quem. Então, aqui, já nessa segunda operação, eu já tenho uma ramificação. E aí o que acontece é que, quando eu passo essa estrutura
para divisão de curva, eu tenho uma segunda ramificação. Então, acontece, né, para cada galho se ramifica de novo, porque cada um dos segmentos de reta, que está aqui dentro desse galho, gera, né, um conjunto de pontos. Então, a gente vai perceber a seguinte coisa, que é, aqui ó, no meu path, eu já tive um registro dessa ramificação, porque não só eu tenho um segundo nível aqui registrado, mas esse segundo nível varia o índice. Então aqui agora eu tenho lista 0 e lista 1, e isso vai passar para essa segunda ramificação, né? Então aqui eu vou ter os pontos que são as subdivisões do segmento de reta 0 da lista 0. Então essa galera aqui, ó, efetivamente é esse cara. Esse cara aqui é o que dá origem a essa lista 0. E esta lista 0 é o que dá origem a esse nível aqui. De modo que se eu for olhar aqui a próxima lista, né, ela vai ser a lista 1. Está aqui o 1. Mas que veio do galho 0. Está aqui o 0. Então, a gente vai perceber que eu tenho uma lista 001, 000, 001, 002, 003. Essas são todas as listas que foram geradas a partir dos elementos dessa anteriormente lista 00. E eu vou ter a galera aqui, ó, que vem do outro retângulo, né? Sei que é o outro retângulo porque é esse galho, né, nesse nível 1. Então eu tenho a lista 010, 011, 012 e 013. Né? Então essa ramificação vai acontecer sempre que necessário. Daí voltando aqui um pouco para os esqueminhas, né? A gente pode fazer esse entendimento a partir dessa visão diagramática. E todos esses dados que estão colocados em tela, né, eles estão visíveis, né, também na estrutura dos painéis. Então eu também tenho essa ideia de que uma árvore é um conjunto de listas aninhadas, vem dessa representação, né, porque efetivamente é como se eu tivesse a representação de várias listas que estão uma em sequência da outra. E essa correlação aqui que a gente pode fazer entre os níveis que estão tratados aqui na lista. Então eu vou ter esses níveis, né, sendo representados como níveis operacionais, um ponto de partida. Aqui está bem o exemplo que eu dei quer dizer, bem parecido com o exemplo que eu dei ali dos dois retângulos, né? Num nível a coisa pode se ramificar, e aí isso ganha um índice novo, e aí em outro nível eu posso ramificar de novo, então eu ganho um terceiro nível aqui de caminho, e ele ganha um índice novo, e eu tenho o último nível aqui, que seria o nível dos índices de cada elemento dentro de cada uma das listas. Esse último nível aqui é o nível que eu estou exibindo aqui no meu diagrama, mas que o ParamViewer não exibe, né? Ele para no último nível aqui de agregação. Mas na anatomia aqui das coisas, a gente realmente chama isso de raiz, aí eu tenho um conjunto de galhos, e os itens seriam as folhas da árvore, né? E daí uma coisa que se coloca como interessante é a gente perceber então como é que a gente poderia pensar relacionamentos aqui, né, correlacionamentos entre listas e árvores. Porque eu posso ter como inputs de uma determinada função, né, para um input eu forneço uma lista e para outro input eu forneço uma árvore. Né, e aí como é que essas coisas vão se correlacionar dentro de uma função? Elas, apesar de parecer complicado, elas se correlacionam exatamente como essa ideia de que uma árvore é um conjunto de listas alinhadas. Então, a correlação aqui vai ser entre lista e sublistas. Então, essa lista simples aqui vai se correlacionar com os elementos da lista 1, da lista 0, os elementos da lista 2, da lista 3, da lista 4. E vai se correlacionar, né? Se eu olhar para como essa lista se correlaciona com essa sublista, aí o relacionamento vai ser, né, da mesma maneira que a gente viu ali entre lista e lista. Se por acaso, né, eu vou ter aqui esse correlacionamento de todo mundo com todo mundo, né? Faltou aqui eu botar
destacar a setinha aqui da primeira. Mas teria a primeira aqui também, né? Todo mundo com a primeira, todo mundo com a segunda, todo mundo com a terceira, todo mundo com a quarta. E se você olhar lista a lista, no meu caso aqui, no meu exemplo, a minha lista aqui tem um elemento a menos, na minha sublista tem um elemento a menos do que essa lista aqui. Então, esse último se repete para se correlacionar com os faltantes aqui dessa outra lista. Então, eu teria um correlacionamento dessa forma. Olhando aqui de volta para a nossa tela de exercícios, agora eu vou limpar aqui minha tela, não preciso mais dessa galera, e vou desativar aqui o exercício 2 para a gente passar para o exercício 3. Bom, a ideia do exercício 3 aqui é a gente entender um pouco mais algumas manipulações dessas estruturas em árvore e em lista, e como é que isso eventualmente nos ajuda a produzir algumas coisas mais interessantes. Aqui o que tenho, né? Tenho uma função de construir ponto, onde eu tenho como inputs as coordenadas numéricas em x, y e z, e posso imputar aqui um number slider, por exemplo, no x, um number slider no y. Então, efetivamente, eu estou dando aqui a mesma coordenada tanto para x quanto para y. É um relacionamento de duas listas simples, né? Então não tem muito mistério. Eu vou ter um ponto aqui que é uma coordenada, um conjunto de coordenadas aqui que é a mistura desses dois valores, né? Então, 0.936, 0.936, porque foi isso que eu alimentei aqui. Agora, eu posso gerar uma série desses pontos. Se eu tiver, por exemplo, um conjunto de coordenadas variáveis, e eu nem sempre preciso alimentar isso manualmente, eu tenho alguns geradores de números. Um deles é esse aqui que eu estou trazendo aqui embaixo, que é o series. O series, o que é que ele faz? Ele parte de um número inicial, que quando eu não dou nada para ele aqui, ele tem como valor padrão 0. Ele tem um passo, que é um incremento, de quanto em quanto essa lista numérica vai crescer. E ele tem um contador aqui, que é quantos números você quer que ele gere. Do jeito que ele está aqui, sem nenhum input, ele está com os valores padrão, que é começar no 0, ter um passo de 1 e ter 10 números. Então, se a gente conecta ele aqui, a gente vai ver que ele dá uma lista aqui entre 0 e 9. Então, o que acontece, por exemplo, se eu ligar esse conjunto de números aqui na minha coordenada y, o que acontece é que eu vou ter uma série de pontos aqui. Deixa eu ver aqui na minha nomenclatura aqui para diminuir o tamanho da fonte. Então, o que acontece aqui é que eu vou ter uma lista de números, uma lista de pontos aqui numa certa sequência, porque agora eu combinei uma lista que só tem um elemento com uma lista que tem 10. Então, é aquele correlacionamento que a gente já falou antes, né? O item com item, então item 0 com item 0, e aí o último elemento dessa lista, que é o próprio, é o único que ela tem, vai se repetir para se relacionar com todos os outros. Então, eu vou ter esse conjunto de coordenadas aqui, o 00, 01, 02, que é o que a gente está tendo aqui. Ponto 00, ponto 01, ponto 02, e se a gente for dar uma olhada aqui na lista aqui dos pontos, é exatamente isso que eu tenho. O 00, 01, 02, 03. Uma coisa aqui também tanto óbvia aconteceria se eu desse aqui como fator de série, né, o coordenada x. Eu ia ter uma diagonal, né, porque agora eu estou correlacionando essa lista com ela mesma. Então eu vou ter as coordenadas 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. E aí isso efetivamente faz uma diagonal. Então o que eu tenho aqui é uma diagonal. E eu tenho uma lista simples, né? É uma lista simples de pontos. Agora, existe uma coisa que a gente pode fazer com os componentes em geral, que é estabelecer para eles uma opção aqui chamada de graft. Então, para qualquer input ou output, eu posso clicar com o botão contrário e escolher essa opçãozinha aqui, que é o graft. Eu vou desativar desse cara, vou sumir a setinha, para eu ligar ele aqui nesse painel e a gente vê o que acontece em tempo real. O que acontece com essa função de graft?
Vou clicar com o botão contrário e escolhê-la. O que é que esse graft faz? Ele faz a máxima ramificação que a lista pode ter, né? Que esse input ou esse output que você está trabalhando aqui pode ter. E a máxima ramificação é você botar um item em cada galho da árvore, um item em cada lista. Então, o que ele fez aqui foi isso. Eu tinha uma lista simples, vou tirar o graft, e agora eu joguei cada elemento desse numa lista separada. Aí, vejamos então o que acontece se eu pego essa estrutura ramificada e misturo, por exemplo, com essa estrutura de listas simples. Então, eu vou botar essa estrutura ramificada aqui no y do meu construct point. O que vai acontecer aqui é que eu tenho, vou ter uma matriz de pontos agora. E aí, por que eu tenho uma matriz de pontos? Ora, porque eu tenho aqui aquele correlacionamento entre árvore e lista que a gente tinha falado antes. Então, como é que é o correlacionamento entre árvore e lista? Eu vou correlacionar cada sublista da árvore com a lista em questão, que ela precisa se correlacionar. E como é que essas listas são? Na estrutura ramificada, as listas são pequenas, elas só têm um elemento cada. Então, efetivamente, esse um elemento é o único que eu tenho para correlacionar com todos esses. Então, o que é que vai acontecer com essa ramificação? Eu vou ter um conjunto de pontos que vão ter a coordenada x0, mas vão ter a coordenada y0, y1, y2, y3, até o 9. Então, eu vou ter o primeiro resultado, que são todos esses itens 0 aqui. É isso? Não, desculpe, eu liguei ao contrário, né? Eu liguei aqui na coordenada y. Então, eu vou ter uma linha aqui, porque aqui, efetivamente, esse 0, né? Eu liguei no y, então ele vai se repetir no y para uma variação em x. Né? Então, quando eu liguei esse cara no y, o que eu tenho é efetivamente um conjunto de pontos que todos têm a coordenada y0, mas vão variando aqui em x. Então, eu tenho o 0, 0, eu tenho o 1, 0, eu tenho 2, 0, 3, 0, 4, 0 e por aí vai. Então, eu tenho essa primeira lista. Aí eu passo, então, para um conjunto de pontos que todos eles têm a coordenada y igual a 1. Esse 1 vai se relacionar com toda essa lista e produzir aqui essa linha inteira. Então, se eu for olhar aqui para o que sai do construct point, eu vou ter isso. Né? Uma lista de pontos, todos eles com a coordenada y igual a 1 e variando x. Então, está aqui. Aí eu vou ter uma outra lista, lista 2. São todos os... que na verdade eu não comecei do 0, né? Tem a lista 0, que são todos os y em 0. Aí eu tenho a lista 1 com todos os y em 1. A lista 2 com todos os y em 2. E por aí vai. Se eu fizer uma troca, né, eu vou ter uma troca aqui de ordenamento. Se eu botar esse series normal aqui no y e esse series com graft aqui no x, então agora eu vou ter essa coisa organizada em colunas. Né, porque agora quem vai se repetir múltiplas vezes é quem está em x. Então, eu troquei aqui o ordenamento das coordenadas. E se eu for olhar para como é que essas coisas ganham índice, né, elas ganham índice dentro de cada uma das listas. Então, eu tenho um índice 0 que pertence à lista 0, que é esse carinha bem aqui. Eu tenho também um índice 0 que pertence à lista 1 e um índice 0 que pertence à lista 2. Né? Então, eu vou tendo, como são sublistas, essas listas elas vão recomeçando essa contagem de índices. E eu tenho essa distribuição aqui. Então, se a gente olhar aqui para a nossa estrutura, né, ela se ramificou completamente. E aqui eu queria mostrar também uma das estratégias que a gente poderia ter para selecionar alguém nessa lista, né, alguém nesse mar de pontos. Você pode dizer assim, poxa, eu queria selecionar alguém aqui para fazer alguma coisa com isso. Como faço? Deixa eu voltar aqui para a minha lista simples. Então eu vou ligar aqui no meu x esse slider de número 0, para a gente ter uma lista simples, depois eu complexifico de novo. Então, como é que eu faço para escolher alguém aqui? Uma das maneiras mais simples é escolher alguém com base no índice da lista, no índice que ele tem dentro de uma lista. Então, eu consigo facilmente dizer, me selecione o item 4
de uma determinada lista. Para isso eu uso esse componente aqui, que vai ser nosso companheiro também de muitas aventuras, que é o listItem. No listItem eu forneço uma lista de coisas e forneço um valor de índice e com isso o que eu tenho de output é só esse elemento. Então digamos que eu quero selecionar o item 4, eu vou deixar aqui no 4, e aí eu vou pegar, e aí repare bem, não é a lista, eu não vou pegar aqui do painel, porque o que esse painel faz é transformar essas informações aqui em texto, né? Então não adianta, por exemplo, eu pegar desse painel aqui, porque esse painel aqui tem um texto onde está escrita a coordenada. O que eu quero é pegar desse output aqui, que efetivamente é a geometria, né? Então eu vou pegar dessa lista de pontos, quem é o item 4. E aqui uma coisa que eu fiz para melhorar a visualização foi, eu peguei esse item 4 aqui que está separado, que é o ponto que tem essas coordenadas, liguei num componente de círculo, e botei aqui um raio qualquer, e liguei esse círculo num componente que cria uma superfície a partir de uma curva plana. Então isso só para visualmente eu conseguir ver qual é o elemento que eu estou selecionando aqui, né, para ficar mais fácil. Então aqui ó, eu vou mexendo na lista e vou selecionando o elemento. E aí existe uma opçãozinha aqui que é o wrap, que é tipo dar a volta, que é um valor que eu posso dar um valor de verdadeiro ou falso. Ele aqui está como falso. Se eu dou como verdadeiro, se eu passar do número, né, eu só tenho até o 9, então se eu desse o 10 aqui e esse cara tivesse verdadeiro, ele ia dar a volta na lista e selecionar de volta o item 0. Mas como ele está falso, então o que ele me dá aqui é um erro, dizendo que o índice que eu demandei aqui é muito alto para a lista que eu estou analisando. Então, vamos retornar aqui para algum ponto. Dito isso, o que é que acontece então se a gente voltar para aquela estrutura ramificada? Né? Eu vou ligar aqui o series de novo no input x. Né? O que é que acontece se eu uso o listItem naquela estrutura ramificada? Bom, eu estou pedindo para selecionar o item 5, só que eu tenho várias listas com vários itens 5. Então, o que esse listItem vai fazer é selecionar o item 5 de cada uma das listas. Ou o item 4, o 3, ou o que quer que seja. Agora, uma outra manipulação que a gente pode fazer aqui, que seria a antítese do graft, seria o flatten. Então, da mesma maneira que eu posso fazer o graft aqui, e isso significa uma máxima ramificação de uma lista, eu posso, vou fazer isso aqui nesse construct point, clicar com o botão contrário aqui em cima desse output e pedir essa opçãozinha aqui, que é o flatten. Você vê que inclusive os símbolos são opostos, né? Uma seta para cima e uma seta para baixo. Vou clicar aqui no flatten. E o que é que o flatten faz? Ele joga fora, manda embora, né? Joga fora, toda a estrutura ramificada e transforma essa estrutura ramificada numa lista simples. Então, ele faz isso mesmo como se ele apagasse a divisão aqui entre listas. Né? Ele mantém a mesma ordem que estava antes. Vou desabilitar aqui o flatten. Então, eu tenho aqui o 01, 02, 03, 09. E aí, para começar a outra lista, eu ia começar do 01, tal. Se eu fizer aqui o flatten, eu jogo fora a estrutura. Então, passou a ser uma lista simples. Mas a ordem onde essas coisas estavam aparecendo se manteve, né? Eu terminava uma lista no 09 e começava a outra no 0. Então, a única coisa que aconteceu é que eu não tenho mais listas diferentes, é uma lista só, mas a ordem se manteve. Só que aí o que acontece com isso, né? Tá aqui eu não tenho mais ramificação nenhuma, foi embora tudo. O que acontece efetivamente é que agora, como é uma lista só, agora os índices estão individualizados. Eu não tenho mais vários 5. Né? Eu tinha falado que a lista ela é um conjunto de valores ordenados, e esses valores eles não se repetem, eles são a identidade do objeto. Então, agora que todo mundo está dentro da mesma casa, né, todo mundo está dentro do mesmo path, eles precisam ter identidades diferentes, porque senão eles vão se confundir. Então, agora, né, esse listItem, ele vai me permitir selecionar um item só. E a gente vê aqui o ordenamento, né? Primeiro toda a coluna, depois toda a outra coluna, depois a outra, depois a outra, depois a outra. E está assim pela ordem que eu dei aqui, né, em x e em y. Se eu tivesse dado uma ordem diferente, né, tivesse ligado no x a lista simples e no y a lista ramificada,
eu ia ter essa ordem diferente, porque a construção dos pontos foi diferente. E por fim, uma última coisa que eu posso fazer aqui nessas seleções é eu posso selecionar esse item não como um number slider, mas eu posso escrever esses números num painel. Né? O painel, dá um clique duplo aqui para procurar um panel. Um painel, ele é, antes de mais nada, um grande bloco de notas. Então, se você der um clique duplo aqui no painel, você pode escrever os valores. Então, digamos que eu quero o item 20, digamos que eu quero o item 13 e o item 4. Então, o item maior, né? O item 99. Eu digitei o primeiro item que eu queria, dei Enter para digitar o segundo, e agora eu não vou dar Enter de novo, eu vou clicar aqui fora para finalizar a edição do painel. Então, eu tenho aqui um bloquinho de nota simples, onde eu anotei alguma coisa. Eu devo dar para ele agora uma estrutura de lista, que por enquanto ele é só um texto qualquer. Então, clico com o botão secundário do mouse nele e peço essa opçãozinha aqui, Multiline Data. E agora eu tenho uma listazinha com esses dois valores. E aí aqui, por que é que eu disse clica fora, não dá Enter? Né? Porque se eu tivesse dado um Enter aqui, eu ia ter uma linha vazia. Quando eu clicasse aqui fora, eu ia ter um outro item, só que esse item ia estar vazio. Né? Então, clique duplo aqui, vou apagar essa linha vazia. E eu tenho esses dois números. E aí, esses dois números eles podem ser o input aqui do index. E eu selecionar dois elementos quaisquer. Né? Para isso que esse painel estava aqui, para selecionar essas coisas. E aí vamos dar seguimento aqui então para o resto dos exercícios. Né? Seguindo aqui no exercício 4. Agora os exercícios eles são uma certa complexificação do mesmo mote. Vocês vão perceber. E aí eu vou conseguir andar um pouquinho mais rápido. Aqui o que é que eu tenho? Né? Eu tenho a mesma estrutura de um series alimentando a coordenada x e um series com graph alimentando a coordenada y de um construct point, o que gera uma malha de pontos. Né? Então eu tenho aquela mesma estrutura. E aí o que é que eu vou fazer aqui? Né? Vou demonstrar aqui uma outra maneira que eu tenho de acessar esses elementos. Né? Eu disse para vocês que eu podia acessar esses elementos pelas características deles ou pelas características da lista. Né? Então vamos continuar aqui pensando algumas características de lista que podem ser úteis para a gente. A gente tem um componente aqui também que é bastante útil, que vou começar por ele aqui, que é o CoolPattern. Né? Qual é essa manipulação de lista aqui que a gente pode fazer? Eu posso fornecer aqui para esse elemento uma lista e um padrão, né, que vai atuar como uma máscara de filtro dessa lista. Na verdade, é uma máscara de exclusão. Né? O cool aí é de exclusão. Então, eu alimento aqui com o CoolPattern que vai atuar como uma máscara de exclusão. Como é que isso aqui funciona? Vou conectar o meu construct point aqui nessa lista e vou conectar o resultado aqui nesse círculo para a gente poder ver o que é que resulta, né? Poder marcar direitinho aqui o que é que está acontecendo. Então vamos lá. Como é que é esse CoolPattern? É uma lista de verdadeiros e falsos. Então é um valor verdadeiro. Então se a máscara que cair para o item for verdadeira, o item fica. Se a máscara que cair para o item for falso, o item é excluído. Então eu posso usar, por exemplo, um painel para escrever esses valores. Então eu vou escrever aí true, enter, false. Ou eu poderia escrever também no lugar 0 e 1. Você pode escolher. Eu vou deixar aqui true, false. Não tecla enter. Né? Vou clicar aqui fora. E vou fazer aquele esquema que eu acabei de mostrar, que é o do multiline data. Clico no botão contrário, multiline data, para isso virar uma lista. Então, no momento em que eu forneço esse padrão de exclusão, esse padrão ele atua de uma maneira um pouco diferente, né? Porque você poderia dizer, mas você tem aqui 2 itens e você está correlacionando com listas que tem 9. Não era para ser verdadeiro o primeiro, aí falso o segundo, falso, 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 falso até o final? A princípio sim, mas especificamente quando você tem essa lista sendo alimentada como um padrão, como um pattern,
Então, o que vai acontecer é que esse pattern ele se repete, esse padrão ele se repete. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, é um item verdadeiro e um falso, e aí repete esse padrão. Então, aqui eu estou pegando ó, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, falso, dessa lista, na primeira, e a mesma coisa da seguinte, a mesma coisa da seguinte, a mesma coisa, né, em todas as outras. Efetivamente, esse padrão não se repete entre listas, né, entre sublistas. Porque ó, se eu colocar aqui mais um false, clicar aqui fora, aí você vai perceber, ó, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Se eu continuasse, esse cara aqui devia ser um falso e um falso, mas eu não continuei, porque eu tenho listas separadas, né? Então, eu tenho um padrão que está se repetindo dentro de cada uma delas. Aí você poderia me dizer, beleza, mas então eu poderia usar aqui essa opção que está com um flatten, né? Então, eu vou ligar aqui também, ó, no x e no y, e vou substituir aqui os valores. Então, vou pegar esse construct point que está com flatten, então ele perdeu a sua ramificação, e vou alimentar ele aqui na lista. Aí a gente vai ver agora, deixa eu diminuir aqui um pouco o tamanho dos meus números. A gente vai ver agora que esse padrão ele vai, né, passando aqui por toda a lista, né, se repetindo, passando de uma linha para outra. Que agora todo mundo é uma lista só. Né? Então tá verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, continua, falso, falso, verdadeiro, falso, falso, por aí vai. Então, quando a gente tem uma lista ramificada, esse padrão atua em cada lista separadamente, quando a gente tem uma lista simples. Então, não tem separação aí para acontecer. E aí eu vou aproveitar para fazer um esqueminha aqui que eu acho útil, que é assim, às vezes, e esse aqui é o meu caso, né, eu estou querendo mostrar exemplos onde eu quero que esses, enquanto outputs, né, eu quero que esses dois fios fiquem no mesmo lugar, mas eu queria tirar essa ponta dos dois fios e conectar aqui. Eu tenho como, você segura o Ctrl e o Shift, continua com eles aí pressionados, aí você vai clicar, segurar e arrastar, e você despluga essa galera aqui e pluga aqui. Então aqui, ó, facilmente eu posso testar as duas coisas que aconteceram aqui. E aí, efetivamente, dá para brincar um pouquinho aqui com esse padrão. Né? Ele vai gerando aí algumas coisas engraçadas. Deixa eu voltar aqui só para um verdadeiro e falso. E mais uma coisa aqui que tem de interessante, né? O cool pattern funciona dessa maneira. Então, eu filtrei uma lista de pontos, essa lista de pontos filtrada foi o que passou para o círculo, então só estou desenhando círculos naqueles pontos que receberam a máscara de verdadeiro. Agora, vou desativar aqui o cool pattern e vou passar aqui para o dispatch. O dispatch, ele é primo irmão do cool pattern. A única coisa que acontece aqui é que ao invés de eu ter uma lista só dos valores verdadeiros, eu tenho a lista dos verdadeiros e dos falsos. Então, eu posso eventualmente usar aqueles que receberam valor verdadeiro para uma coisa e aqueles que receberam valor falso para outra. Então, se eu conectar aqui a minha lista e o meu padrão de exclusão, eu posso, e aqui eu já deixei preparado, ligar os falsos no círculo e ligar os verdadeiros no polígono. E aqui vocês vão perceber que liguei no polígono e o polígono não apareceu. Né? Esse componente está configurado com o seu preview desabilitado. E como é que a gente sabe disso? Preview desabilitado. O componente normal que está exibindo os seus resultados ele tem esse cinza claro. E o componente que está com preview desabilitado tem esse cinza escuro. Então esse componente aqui está com esse cinza escuro. Então eu vou selecionar ele, clicar com o scroll do mouse e apertar nesse carinha aqui sem venda. E aí ele vai ficar cinza claro. E aqui eu vou ganhar os meus polígonos nos elementos que receberam falso. Né? Então aqui da mesma forma a gente pode manipular o padrão de exclusão e gerando aí uns padrõezinhos engraçados. E isso está acontecendo aqui, né, na minha lista com flatten. Eu posso perceber como é que acontece com a minha lista sem flatten. Então a tendência aqui nessa matriz é que numa lista sem flatten, né, as coisas vão ficar sempre regulares, porque tudo que acontece numa linha acontece na outra exatamente igual, porque o padrão recomeça.
mas quando eu não tenho a lista ramificada, aí a lista do padrão de exclusão aqui pode ir gerando um pouco uns desenhos aí interessantes, né? Se eu fizer um true false aqui, aí as coisas ficam parecendo, né, com a lista ramificada, mas é só porque o número é par, então efetivamente quando passa para cá dá na mesma. Mas aí se a gente começa a fazer aqui algumas intervenções, né, a gente vira uma coisinha interessante de você explorar quanto a alguns padrões gráficos, né? Então, com um verdadeiro e dois falsos eu vou criando diagonais, né? Com um verdadeiro e false. Eita, false. Aí eu já vou criando essas ilhas de polígonos cercados por circunferências, né? Tira aí uma brincadeirinha interessante. Bom, passando aqui para o quinto exercício, o meu scroll de mouse ele não quer mais. Vai, scroll de mouse. Vou desabilitar, né? Cliquei com o scroll do mouse e desabilito. Vamos habilitar aqui agora o exercício 5. Habilita. O exercício 5, nota que eu tenho a mesma construção, né? Um conjunto de pontos feito com series e um outro series com graph, no construct point, mesma coisa. Só que agora, e aqui eu tenho um cool pattern, né? Também igual ali acima, e esse cool pattern está ligado num círculo, esse círculo no boundary surface, então todo mundo que recebeu um verdadeiro aqui no padrão de exclusão vai ser selecionado, então eu vou desenhar um círculo nessa galera. Agora, né, falei sempre de como selecionar um objeto pela característica dele na lista. Então, se ele é o item 1, se ele é o item 2, né, foi assim que a gente selecionou. Agora eu vou selecionar aqui esses objetos por características espaciais, por posicionamento. Então, posso gerar um conjunto de valores para ser o meu padrão de exclusão que partam de uma análise. Né? Então, ao invés de eu ter que saber quem é que é o item 0, o item 25, o item 42, eu testo para aqueles itens que eu estou querendo selecionar, testo qual é a condição deles e passo essa condição testada para o meu padrão de exclusão. Então, uma coisa que é útil é esse componentezinho aqui chamado Point in Curves, né? Uma maneira interessante de selecionar posições no espaço. O que é que ele faz? Ele testa se um conjunto de pontos está dentro de um conjunto de curvas. E ele testa isso me fornecendo aqui um índice de relação. Se o ponto cair dentro da curva, ele recebe 0. Se o ponto cair matematicamente em cima do perímetro, recebe 1. E se o ponto cair dentro da curva, ele recebe 2. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Vou desenhar aqui uma curva qualquer no meu rim. Então, vou desenhar aqui um retângulo para selecionar essa galera aqui. Então, desenhei o retângulo com a ideia de selecionar esses pontos. Vou clicar com o botão contrário aqui no container de curva e pedir Set One Curve. Selecionar aqui. E vou passar os meus pontos, né, os meus pontos já criados aqui para o meu input de ponto. E aí o que é que eu tenho, né? Vamos analisar. Eu tenho o meu relationship sendo testado. Então, eu tenho todos os itens aqui, né? A lista está ramificada. Então, eu tenho todos os itens aqui da primeira lista sendo testados. Todo mundo deu 0, porque eles não estão dentro da minha curva. Da linha 1 também, da linha 2 também, da linha 3 também, da linha 4 também. Agora, da linha 5, que é essa daqui, eu já tenho alguns que receberam valor 2, porque estão dentro da curva, e alguns que receberam valor 0, porque estão fora. E aí, uma coisa interessante é a gente perceber que a gente pode passar esses valores direto aqui para o cool pattern, porque o cool pattern, quando ele recebe o nome true e false, ele sabe o que fazer, mas quando ele recebe números, ele adota o seguinte comportamento. Se o número que você me deu é 0, então é falso. Mas se o número que você me deu não é 0,
então é verdadeiro. Então funciona eu trazer direto, mesmo não sendo 1, sendo 2, funciona porque ele vai fazer essa tradução. Então, efetivamente, eu tenho aqui um padrão gerado que tem a ver com a posição desses pontos, né, com a seleção aqui que eu fiz. Então, se eu for mudando essa galera aqui de posição, né, esse seletor de posição, eu consigo ter novas seleções. E uma vez que isso não está atrelado ao índice dos objetos, então tanto faz se esse cara aqui está ramificado, se ele está achatado, né? Se ele perdeu estrutura, se ele está numa lista simples, tanto faz, porque o teste aqui é por posição. O que vai acontecer é que a lista aqui de índices de relationship, ela vai se adequar à lista que você deu de input. Você deu uma lista simples, ele gerou uma lista simples. Você deu uma lista ramificada, ele gera uma lista ramificada. Né? Então, até aí funciona dessa forma. E aí aqui, né, a gente pode ver como é que funciona o padrão de exclusão. Eu deleto, né, da lista, passo aqui uma lista de pontos e deleto da lista todo mundo que recebeu um valor falso. Então, com isso eu não necessariamente jogo fora a estrutura da lista, né? O que acontece? A estrutura da árvore. O que acontece? Eu tenho uma lista aqui, né, um galho da árvore que não teve nenhum valor verdadeiro. Então tá aqui o galho da árvore, só que ele está vazio, não tem ninguém. E o segundo galho também, o terceiro também, o quarto também. No quinto é que eu começo a ter alguma coisa. Né? Então, se eu trouxesse bem para cá, para começar a selecionar alguém dele primeiro, então apareceria aqui alguma coisa. E outra coisa interessante é que esse componente aqui, que é o pointing curves, com S, me permite fazer múltiplas linhas. Então eu poderia ter mais de uma linha seletora. Vou clicar com o botão contrário, Clear Values, clicar com o botão contrário de novo e Select Multiple Curves, para eu clicar aqui, apertar Enter. Então eu poderia ter múltiplas linhas aqui sendo selecionadas, com interseção, não importa. Então esse Pointing Curves aqui vai ser útil no futuro.